Boa noite. Bom, você que está entrando agora, eu decidi transmitir ao vivo algo da parte do Senhor, um pouco em fazer esse vídeo, essa transmissão, mas vamos lá. Eu vou usar alguns textos aqui do livro de Jeremias e do livro de 2 Crônicas. E o que me inspirou a fazer esse vídeo foi uma pregação do pastor Anderson Silva, do Ministério Vivo por Ti. E esse vídeo dele foi veiculado no dia 27 de abril de 2020. E o título, eu vou deixar na descrição depois aí, é Bolsonaro e os pastores covardes. Né? E eu, enquanto pastor, eu fui impactado por essa mensagem e eu gostaria de trazer algumas considerações a respeito do vídeo e outras coisas que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu vou começar aqui no texto de Jeremias capítulo 29, versículo 7 em diante, que diz assim: Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Em algumas versões diz a paz de vocês depende da paz da cidade. Em outras versões diz o progresso da cidade depende. O progresso de vocês depende da prosperidade da cidade. O contexto é o contexto de uma carta que Deus orientou Jeremias a escrever aos exilados, uma série de recomendações. E alguns pastores, alguns líderes, eles trazem isso quando saem de sua terra natal para uma outra cidade, para exercer ali o chamado pastoral. Bom, falando aqui como pastor, filho de Itabuna, Bahia, e pastor em Itabuna, Bahia, eu entendo que isso pode se aplicar, sim, aos servos de Deus. Isso pode ser aplicado aos irmãos, aos líderes da cidade e de fora da cidade. Ou melhor, que vieram de outra cidade, mas têm seus ministérios aqui. E o que acontece? Se a gente parar e prestar atenção hoje, a gente tem vivido coisas terríveis a nível de Itabuna, Bahia, e no contexto geral, no contexto estadual geral, em meio a essa pandemia. Eu não vou trazer nem a situação a respeito da pandemia em si, os efeitos, os problemas que causa, da validade dos números de mortos ou não, mas eu quero trazer a respeito do que a gente tem vivido enquanto igreja e enquanto igreja em Itabuna. Para quem conhece o contexto da cidade, nós já tivemos um prefeito evangélico, e nós oramos a Deus porque tivemos prefeitos que eram de outras religiões e falo aqui para quem conhece do evangelho, para quem acredita. Se você não acredita, eu sinto muito, a culpa não é minha. Eu convido você a conhecer um pouco mais da palavra de Deus e crer. Mas nós passamos por situações terríveis, por ter autoridades, prefeitos, que não serviam a Deus. E na iminência de termos, mais uma vez, um prefeito que não era temente a Deus, nós oramos ao Senhor e nós buscamos
uma mudança para a cidade de Itabuna. Uma mudança na questão do governo, né, de uma autoridade que fosse segundo o coração de Deus. Nós buscamos isso no contexto de Itabuna e tivemos esse prefeito, um prefeito servo de Deus, mas também com suas falhas. E depois nós não quisemos mais esse prefeito, né? Acabou o mandato, ele não se recandidatou, e aí voltamos com um outro prefeito. Bom, onde eu quero chegar com isso? Da mesma forma, nós estamos aí com um governo federal que o pastor Anderson Silva ele traz bem isso a respeito da eleição desse governo, independentemente dele não ser um servo de Deus, mas dele mostrar um certo temor a Deus, em contrapartida ao que se viu nesses últimos 16 anos a nível de Brasil. E uma coisa é fato, inclusive reconhecido por outros candidatos, ou mais especificamente por outro candidato, de que a igreja, né, a igreja evangélica, o povo cristão, elegeu o governo que está posto a nível nacional. Então, queiramos ou não entender a nossa narrativa, isso foi uma fala do pastor Anderson Silva, e eu concordo com ele nesse sentido, ele disse que a nossa narrativa elegeu esse governo. E ele chama atenção para que, se esse governo que está aí, ele for deposto, né, ou antes de encerrar o seu mandato, ou quando encerrar o seu mandato, ele for deposto, nós seremos perseguidos como nunca fomos a nível de Brasil. Mas voltando ao cenário local, ao cenário municipal, antes de gravar esse vídeo, o Senhor me trouxe um texto que está em 2 Crônicas. Eu peço que você abra o livro de 2 Crônicas, no capítulo 12, e fala do reinado de Roboão em Jerusalém. E eu vou ler nessa versão que diz assim, a partir do versículo 1, depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor, por terem sido infiéis ao Senhor. Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão, com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, sulquitas e etíopes que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então, esse foi o cenário do povo de Deus depois que eles se fortaleceram e se firmaram. E eu reconheço hoje o povo de Deus, os líderes de Itabuna, representados na figura de Roboão. As igrejas cresceram, as igrejas se mostraram muito fortes, houve uma expansão do Evangelho de Deus em Itabuna, e isso é fato. E aí o povo se fortaleceu, o povo de Deus, a liderança se fortaleceu, e infelizmente o que a gente percebeu é que o povo se tornou infiel. Isso já havia acontecido desde a época do prefeito que era evangélico, e dali já pôde-se notar muita infidelidade. Pastores que se aproveitavam da situação apenas para ganhar dinheiro, se aproximando do prefeito, tentando negociar cargos. E o Senhor olhou isso. E eu entendo que ele pesou a mão por conta da infidelidade do povo de Deus,
ele pesou a mão sobre o povo, e sobre o povo de Deus, principalmente. E hoje nós estamos vendo o resultado porque temos um líder no poder, um homem que não serve a Deus, um homem que tem devoção por outras entidades, e é possível entender isso como um castigo de Deus. O pastor Anderson Silva, no seu vídeo Bolsonaro e os Pastores Covardes, ele traz uma fala, um trecho, na verdade, do quarto livro de João Calvino, né? As Institutas de João Calvino, e ele aponta duas questões interessantes. Ele fala que no primeiro ponto que os maus governos são dados como castigo ao povo e devem ser respeitados. E se o governo é mau, ele também é providência de Deus, como uma demonstração da ira divina e de castigo ao povo. Então, o povo tem o governo que merece nesse contexto, segundo Calvino, porque se o povo é mau, o governo, Deus permite um governo mau ao poder, para que o povo seja castigado. É como se fosse uma punição ao povo. E no contexto de povo em geral, o povo de Deus, a igreja de Deus também sofre. Ele continua dizendo que quando Deus levanta um governante que não é bom, ele está punindo o povo e, consequentemente, a igreja, porque o povo daquele país, né, de alguma forma, o caráter do povo em geral daquele país é reflexo do tipo de igreja que existe ali. Então, no contexto geral, ele aponta Bolsonaro como um governo bom, um governo que foi fruto de oração, porque a gente vivia uma situação terrível em relação a outros governos que tinham como pauta a propagação da ideologia de gênero, a cultura do aborto, e uma série de outras bandeiras que contrariavam uma pauta conservadora cristã. Então, nós oramos para que isso fosse quebrado, nós votamos, a grande maioria do povo de Deus votou e elegeu o governo federal, o atual governo federal, com essa narrativa. Só que a gente está vendo muita gente indo contra isso, trazendo para o governo local. A gente havia orado por um tempo para que Deus trouxesse um homem de Deus, um homem temente a Deus. Esse homem veio. Só que como a igreja se comportou? Como a igreja local, como a igreja de Itabuna se comportou com esse homem de Deus? E depois Deus permitiu mais duas pessoas, né? Mais dois governantes. E esse governante que está aí, eu entendo que é providência de Deus para castigar o povo e para castigar a igreja. Porque o povo, em geral, e a igreja se corrompeu. E aí entra o que eu já li aqui em 2 Crônicas 12, continuando aqui, o versículo 5 diz: Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque. O povo estava em fuga. O povo de Deus estava em fuga. Fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. E eu fui ver a tradução de Sisaque. Sisaque significa como um rio.
E um rio, ele cobre uma grande região, e quando ele vem como se fosse um enchente, quando ele vem com força, ele causa destruição. E hoje eu percebo a igreja de Deus, de alguma forma, destruída, todos amedrontados, fugindo dessa situação que vem como um rio e das atitudes desse governo local que tem destruído. As igrejas estão fechadas, vazias. Só que o povo de Deus, né, os governantes, os líderes de Israel, segundo a palavra de Deus aqui no versículo 6, diz que os líderes de Israel e os reis se humilharam e disseram: o Senhor é justo. E quando o Senhor viu, versículo 7 diz que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. O povo de Deus precisa se humilhar. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que fomos infiéis ao Senhor. Quando olhamos mais para o homem, menos para Deus. Quando olhamos mais para nós mesmos, nos enchendo de bens. Não, a igreja está crescendo, está ótimo. E não olhamos para o que Deus tinha colocado como provisão. E nós não soubemos tratar do povo, da sociedade, mas nos misturamos às culturas, fizemos acordos, fomos coniventes com a série de erros, não influenciamos a nossa cidade de maneira correta, porque a igreja cheia, presta atenção nisso, líder, você sabe disso, que igreja cheia não significa exatamente uma mudança de caráter da igreja, uma igreja santificada. E quantas coisas nós, enquanto líderes, estamos tolerando dentro das igrejas. Isso reflete na cidade. Isso reflete nas autoridades, porque nós também somos autoridades. E se nós, pastores, nos corrompemos, nós não temos moral para questionar a corrupção das autoridades políticas e da corrupção no meio da igreja e da corrupção da população em geral. Então, é momento de se humilhar, porque diz a palavra do Senhor que quando o Senhor viu que eles se humilharam, ele deu uma palavra a Semaías, a profeta Semaías, e diz: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém, sobre essa cidade, por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. A gente hoje, por meio de um decreto, pelo menos boa parte da Igreja do Senhor, está submetida à vontade de um prefeito ímpio que não teme a Deus. Nós estamos hoje se submetendo, sujeitos a essa autoridade infiel a Deus, a essa autoridade ímpia. E eu quero dizer para você, líder da igreja, líderes da igreja de Itabuna, ou de outra cidade que estão passando por essa situação também, é momento de se humilhar, é momento de buscar a Deus, é momento de se converter. Sim, eu estou falando para pastores e líderes. É momento de reconhecer os pecados, de reconhecer que Deus é justo, de receber e reconhecer, como disse João Calvino, que o Senhor tem estado irado conosco e que ele tem castigado o povo da cidade, porque o povo da cidade está sofrendo. E a igreja também está sofrendo. Então, isso é castigo. Um justo castigo de Deus. E é momento de nos humilharmos para que o Senhor
tenha misericórdia de nós e para que o Senhor nos livre desse mal e desse mau governo o quanto antes. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa trazer de fato humilhação. E nós reconheçamos essa humilhação como algo da parte de Deus. E humilhados, nós nos arrependamos do mal que fizemos a Deus. Nos arrependamos da infidelidade que cometemos contra Deus. E vivamos segundo a vontade de Deus, para que o Senhor traga paz à nossa cidade e para que o Senhor nos use para mudar a situação da cidade, do povo da cidade, para que o coração do povo seja convertido verdadeiramente ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos mudar a história dessa cidade e você, como líder, você possa mudar a história da sua cidade e possamos juntos também continuar orando por essa nação, para que essa